E sobre Carolina, Maria de Jesus, toda vez que eu abro o livro e leio, eu me vejo ali. Me vejo ali. Pobre, mas não tão pobre, porque ela não deitava, ela repousava. Carolina repousava. Depois dela, eu conheci a Conceição Evaristo. E quando eu vejo essas duas, eu me vejo nelas, eu queria ter sido como elas, por exemplo. Então, eu tenho muito orgulho de ser preta. Sou feliz porque sou preta. Eu sou Neide Martins do Nascimento. No meu tempo de solteira, eu trabalhei nas casas das pessoas, né? Fui do lar, em casa fui do lar, mas também eu sei bordar, sei costurar, sei fazer tricô, sei fazer crochê. Aprendi a bordar com 9 anos. As costuras que eu faço, a minha professora que me ensinou a costurar, eu comecei a aprender a fazer roupa de boneca. Depois aprendi a costurar e costurava com ela. E eu trabalhava na casa dela, cuidava da casa dela, que tinha problema do coração, e tinha 2 filhos, uma menina e um menino, que eu tenho saudade até hoje. E da casa dela, eu trabalhei em outra casa também. Mas depois abriu o hospital, eu queria trabalhar no hospital para nem poder ser... Eu queria ser enfermeira. Mas como eu trabalhava na casa dela, o pessoal não quis me tirar da casa para pôr no hospital, para não tirar a empregada doméstica, né? Trabalhei lá até meus 20 anos, aí casei com aquele rapaz, a simplicidade toda, né? Muito amor, muito tudo, mas faltava tudo também, né? Aí os filhos vieram também, que foi muito bom, que eu casei porque eu queria ter filho. E eu queria até ter mais, mas não tive mais, não. Eu tive o primeiro, tive o segundo e tive o terceiro, que é ele. E depois, quando ele já tinha 6 anos, eu ganhei mais uma menina. Foi indo. E eu falava assim, eu era louca por ler e por estudar também, né? Queria estudar, mas lá só tinha... Eu só podia fazer até o 4º ano. Eu fiz em 4 anos. Com 7, 8, 9, 10 anos eu terminei. Mas não tinha colégio, tinha que ir lá para outra cidade para poder continuar a estudar. E a gente não tinha como, né? Quando foi para eu ter filho, quando eu casei depois que eu tive filho, os meninos foram crescendo, pequenininha, com toda dificuldade, né? Igual a Carolina Maria de Jesus mesmo. Aí, um dia eu falei assim, eu não estudei, porque toda a vida eu tive aquela vontade louca de estudar. Tanto que eu fui fazer da 5ª à 8ª, quando eu já estava com 44 anos. Aí, mas como eu quero que meus filhos vão estudar, não vão ficar igual a mim, não. Mas como que você vai fazer? Estudar como? Eu falei, eu não sei. Mas os meus filhos, eu não estudei, mas os meus filhos vão ser estudados. Nem era assim que a gente falava, vão ser estudados. O que diz respeito assim, ao grande desejo e interesse que eu tenho por estudar, foi realmente muito ela, assim, né? Ver que ela amava livros, que ela gostava muito de ler. Eu tive muita facilidade comecei no 1º ano, né? Com 7 anos. Tinha muita facilidade, em parte talvez por alguma coisa que eu já trazia, mas muito pelo estímulo dela. Eu aprendi a ler primeiro do que a maioria dos colegas, porque ela acompanhava, sabe? Acompanhava, muito presente, muito próxima. E essa proximidade, junto com eu identificar que ela gostava muito de ler, né? E isso que ela colocou, né? Esse desejo
de estudar mesmo, e que a gente estudasse, isso foi crucial para mim. Eu, da nossa família, sou o que menos gosta de estudar. Eu estudei sobre a batuta dela mesmo, assim, né? Chegava na escola, a Rubens ia bem, eu tinha que ficar lá, e ela ali em cima da gente, né? Não olha para cima, estuda. Eu acho interessante isso. Eu vi a importância, mas eu realmente tinha essa, entre aspas, preguiça de ficar ali no livro e tal. Eu fui muito da atividade, que também vem dela. Não tem nada na minha vida que possa falar assim, eu vou deitar a cabeça no travesseiro e vou ficar com remorso disso e daquilo e daquele outro. Não, não tenho não. Tinha que buscar água, tinha que manter a casa limpa, né? E a gente gostava também de lavar roupa para os outros. Mas as pessoas que podiam pagar a gente para lavar roupa pagavam muito pouquinho, porque era todo mundo pobre. E não tinha água para lavar roupa. Era uma coisa difícil da gente sobreviver, porque não tinha como você falar assim, eu vou trabalhar em tal lugar. Uma vontade de trabalhar numa escola, em qualquer lugar assim, não tinha como. Como Carolina Maria de Jesus, eu acho que sinto minha vida toda. E que eu morei, sim, num quarto de despejo. Nós fomos despejados muitas vezes por pobreza, por não pagar aluguel. Aí vocês têm que sair da casa, vamos despejar vocês. A gente ia, né? Então isso mexeu muito com a vida da gente. Às vezes você estava formando um círculo ali, tinha que sair dali, né? Quando eles começaram a trabalhar e começaram a cuidar deles mesmos, por exemplo, gastar até dinheiro de condução, mesmo economizando, eu já saí do quarto de despejo. A gente foi vivendo e agora, graças a Deus, eu nem lembro que eu já sofri na vida, não. Eu nem senti que eu sofri, não, porque sofrimento, quando a gente está passando por ele, a gente não nota, não. Até quando a gente está com fome, a gente não sabe que está com fome. Não tem nada para comer, nem para dar seus filhos, mas a gente passa, pronto, passou. Nem sentia que estava com fome, não, né? Depois passou também, acabou, nós não passamos nem necessidade. Hoje, graças a Deus, a gente pode até ajudar as pessoas. Para mim foi muito gostosa, foi uma infância livre, a gente passeava, porque naquele tempo a gente andava para lá e para cá, corria nos matos, foi uma infância assim, gostosa, vou dizer isso, né? Mas também sempre sobre a batuta da Dona Neide, né? Então a gente tinha essa liberdade de ir e vir, mas com você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É bom que você faça isso, faça aquilo. Eu digo que é uma educação para a vida mesmo, nos preparando. Mesmo a gente andando, a gente tinha ela como referência para fazer as coisas, mesmo desde pequeno, sabe? Houve o tempo em que ela cuidava da gente, tinha aquela atenção toda. Agora é a gente usufruir. Ela usufrui da gente, dos meus filhos, netos dela, e outros, né, netos e bisnetos, e a gente usufruir da companhia dela. Então, é uma alegria ter minha mãe, né, e também fui muito alimentado por essas diversas experiências que ela contou, a situação de pobreza, né, que obviamente mexe demais com a gente. A minha opção, por exemplo, pela psicologia social, né, trabalhos na linha contra desigualdades, hoje um investimento importante na perspectiva antirracista, tem muito a ver com as experiências que a gente teve, a nossa história de vida, não apenas dela, né, minhas tias todas, tanto da parte dela como da parte do meu pai, viveram experiências muito semelhantes, e aí a gente viu, sentiu, escutou isso, né, e eu dedico muito minha vida pensando assim, na promoção, nos direitos humanos. Eu sou privilegiado de estar com ela. Assim, quer dizer, eu vivo
as chatices com ela, né? Aquela coisa toda, né? Do levantar, aí ao banheiro, ao sair do banheiro, ao almoçar, ao fazer o almoço, a dar bronca nela, era dar bronca de mim, assim, não, mãe, vamos fazer. É mãe ativa, e ela é assim mesmo, ela quer fazer acontecer, esquenta a janta, eu já sei, mãe, eu tenho 61 anos. Não, mas esquenta é melhor. São coisas assim, do dia a dia, né? Que traz pra gente vida.